Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um dos nossos módulos. E o nosso módulo agora é de gerenciamento do Active Directory. Então nós vamos agora começar a fazer a parte de criação, do domínio. Vamos lá em ferramentas. Procure aí por usuários e computadores do Active Directory, onde ele vai abrir exatamente para nós o nosso domínio iforus.local, e nós já temos aí algumas estruturas. Não são pastas, lembre-se disso, isso aqui são apenas containers. Aqui eu tenho um container de computadores, não tem nenhum computador ainda no domínio, e o container de usuários que nos preocupa, e o de domain controllers, onde está registrado o nosso domain controller principal, que é o nosso default. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar a criar uma estrutura. Então, como eu disse, inclusive na documentação, nós temos um modelo de... vários modelos, na verdade, de gerenciamento. Tem gente que usa pasta users. Eu prefiro separar os departamentos, mais ou menos de uma forma muito parecida como a gente faria a divisão em subredes VLSM. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma nova unidade organizacional. Vou dar um nome para ela, então, por exemplo, vou criar ADM, como se fossem os administradores, o departamento administrativo da rede. Você está vendo uma opção aqui? Proteger container contra exclusão acidental. Eu vou aceitar essa opção e nós vamos ver o que ela faz. Dei um OK. Criou, olha, uma unidade chamada ADM, uma unidade organizacional chamada ADM, da qual, não era esse nome que eu queria, eu vou excluir. Ele vai perguntar se eu tenho certeza. E ele disse que eu não tenho privilégios suficientes para excluir. Na verdade, ele me deu duas opções. Ou o objeto foi protegido. Privilégios nós temos porque nosso usuário é o administrador. Porém, esse cara foi protegido. Então eu vou deixar essa unidade organizacional morta aqui? Não, você pode excluir. O que eu vou fazer? Eu vou ter que mexer nos atributos dessa unidade organizacional para que ela possa ser removida. Como que eu vou fazer isso? Se eu clicar com o botão direito nela e chamar as propriedades, ele me traz 3 janelas. O geral, onde eu posso preencher os dados dela, quem gerencia e as ferramentas aqui de conjunto de partições. Não tem nenhuma, dentro de nenhuma dessas janelas eu encontro a opção da proteção. Para isso aparecer, eu vou ter que vir aqui no menu exibir e solicitar para que sejam mostrados para mim os recursos avançados. Clicou? Ele mostra, inclusive, outros containers que são do sistema, containers que são ocultos propositalmente para não serem movimentados. E quando eu chamar dentro do meu container ADM as propriedades, vão surgir propriedades extras. Editor de atributos, a guia aba de segurança e a aba objeto, que é exatamente o que eu quero. Olha a opção aqui do proteger. Eu consigo tirar, eu removo essa opção e dou um OK. Nesse momento, se eu vier aqui agora e excluir, excluiu. Feito isso, eu removo os recursos avançados para que eles não fiquem disponíveis e volto no processo de criação das unidades. No nosso ambiente de testes aqui, nós vamos criar 3 unidades organizacionais. Vou manter o ADM e vou manter protegido. Vou criar uma nova unidade chamada TI. E vou criar uma terceira unidade chamada produção. Producão. Muito bem.
Temos aqui criadas 3 unidades organizacionais. Dentro de cada unidade organizacional, o que nós vamos inserir? Nós vamos inserir os usuários que pertencem ao departamento e também vamos criar em cada uma um grupo. Então eu vou aqui, ó, dentro agora da unidade organizacional, no lado direito, novo grupo. Vou seguir a mesma nomenclatura, vou seguir o nome que nós selecionamos. O nome da unidade organizacional também será o nome do grupo. E aí nós temos que escolher algumas opções aqui embaixo, que é o escopo do grupo e o tipo de grupo que nós estamos criando. Nós temos o escopo de domínio local, onde esse grupo ele só vai ter acesso a este domínio específico. Nós temos o escopo global, onde ele consegue ter acesso aos domínios e subdomínios, e o universal, que aí ele tem acesso a todos mesmo, todos os domínios e subdomínios da floresta, independente da ordem que ele tenha. O tipo de grupo, eu tenho 2 opções aqui que são as seguintes: segurança e distribuição. Um grupo de segurança contém usuários que podem fazer login no domínio, ou seja, eles têm um usuário que tem a permissão de fazer login numa máquina no domínio. Um grupo de distribuição, ele é utilizado muitas vezes para criar um grupo de usuários que não fazem login do domínio, mas usam recursos do domínio. Por exemplo, um exemplo bem prático disso é o servidor Exchange, onde o AD também é vinculado a ele. Os usuários de e-mail são usuários do AD. Só que nem todos os usuários precisam fazer login em máquinas no domínio. E aí eu coloco esses caras em grupos de distribuição. Como nós estamos fazendo domínio local para uma empresa, esse grupo é global e de segurança, porque esses usuários vão fazer login. Criei. Repete o procedimento nas demais. Então, cria o grupo TI com as mesmas configurações de escopo e segurança. E cria um grupo chamado Producão. Eu já falo desse jeito para não colocar cedilha ou acentuação. Então eu já dou o nome Producão ao invés de falar produção. Tudo bem. Agora eu vou criar um usuário em cada um. Então, novo usuário. Vou chamar de UADM 01. É o mesmo nome UADM 01. Nomes fictícios, não vamos dar nome de pessoas. Uma senha padrão, normalmente eu faço um @iforus_mudar. @iforus_mudar. Porque o usuário ele vai alterar a senha no próximo logon. Podemos avançar e concluir. Criamos um usuário. Ó. Vamos repetir o procedimento em TI. Vou criar o UTI01. UTI. Às vezes na nossa área, né? A gente acaba quase indo para uma. @iforus_mudar. Todos sempre com a mesma senha padrão. Porque no final o usuário vai, quando fizer o primeiro login, ele vai alterar a senha dele e nós não precisamos saber a senha do usuário porque a gente pode modificar a hora que a gente bem entender. Ou melhor, não na hora que a gente bem entender, na hora que o usuário solicitar. Ou o chefe dele. O Producão 01. O Producão 01. Aqui é nome mesmo, mas como esses caras não têm nome, né? @iforus_mudar. @iforus_mudar. Prontinho. Usuários criados. O que eu preciso fazer agora? Adicionar o usuário ao grupo. Eu vou chamar aqui, eu vou fazer a adição pelo grupo nesse primeiro. Então, ó, quem que é membro desse grupo? Vou adicionar o A. Não precisa escrever o nome inteiro, porque se eu mandar verificar, ele já acha.
Se tivesse mais de um, ele me dava uma lista. Dou um OK. Um grupo pode conter usuários e outros grupos. Ou seja, um grupo pode fazer parte de um grupo também, caso ele queira compartilhar as permissões. Bem, fizemos aqui. No TI eu vou fazer diferente. Vou usar agora pelo usuário. A gente abre aqui o usuário, a gente encontra uma série de coisas e a gente vai aproveitar agora para ver. Isso tem a ver com toda a nossa parte de gerenciamento. Então, o que eu tenho aqui? A guia geral, que eu posso quiser. Aqui, ó, vou até fazer uma alteração. A gente vai ver isso no Windows Cliente. Usuário TI 1. E aí, eu posso configurar, né, informar endereço. Posso ter toda uma... O AD é uma ferramenta de administração muito completa. Então, é muito interessante que você pode guardar no banco de dados todas as informações do usuário. Tá? Caso a empresa não tenha, por exemplo, onde armazenar isso, o AD pode armazenar isso. Informações da conta, então, o nome de login que ele vai usar, né? O nome de logon anterior ao Windows 2000, que é somente o nome dele, né? Então, aqui eu tenho o nome baseado em DNS, e aqui embaixo eu tenho o nome baseado em servidor Windows. Coisas interessantes que nós temos aqui. Horário de logon. Então, eu posso definir que horas que esse cara pode fazer login na máquina. Então, eu posso pegar aqui e colocar, por exemplo, que esse cara só possa fazer login dentro do horário que foi estipulado para ele trabalhar. E não fora disso, para evitar, por exemplo, que a pessoa chegue mais cedo deliberadamente ou fique até mais tarde deliberadamente. Tá? Muitas vezes a pessoa não pede autorização, né, para fazer hora extra, e isso é uma prática que não é correta. Aqui então eu posso selecionar, ó. Eu posso falar, por exemplo, que da meia-noite às 4 da manhã de todos os dias, o cara não pode fazer, ó, login negado. Se ele tentar fazer login com o usuário dele, ele não vai conseguir. A mesma coisa aqui, ó, por exemplo, das 22 à meia-noite, ele vai ter seu login negado. Vamos lá. Esse cara consegue fazer login a partir das 4 da manhã até as 22 horas. Então, ok? Ok, fechou. Outra opção legal também que a gente pode utilizar é de restringir os computadores onde essa pessoa faz login. Por padrão, qualquer computador inserido no domínio receberá o login. Eu vou lá, sentei no computador, botei meu usuário e minha senha, ele carrega o meu perfil. Agora, se você quer que as pessoas tenham suas estações de trabalho, né, fixas, você pode também colocar aqui. Né? Nesse momento eu não tenho nenhum computador cliente disponível, então eu não posso selecionar. Mas é só você colocar aqui, ó, os seguintes computadores e dar o nome das máquinas que você vai permitir que essa pessoa faça login. Uma coisa importante que você tem que ter consciência é que quanto mais restrições, quanto mais regras a gente coloca, mais complicado é a manutenção. Trocar o computador do cara, eu tenho que vir aqui no AD, fazer a alteração do nome da máquina, porque senão ele não vai logar. Porém, tudo que eu deixo muito aberto pode abrir falhas de segurança que podem me dar dores de cabeça maiores. E aí é uma escolha nossa, como administrador de rede, decidir como que vai ser essa nossa administração. A gente vai deixar as coisas mais livres, liberadas. E a gente vai ficar apagando incêndio, resolvendo problemas que os próprios usuários podem causar por causa desse excesso de permissão que eles têm. Ou nós podemos fazer uma rede muito fechada, muito redonda, onde toda vez que houver uma mudança de qualquer coisa eu tenho que ir lá e alterar, porém eu não vou ter incêndios para ficar apagando, eu vou ter um sistema que vai estar funcionando redondinho. É uma escolha nossa, se a gente quer ser bombeiro ou se a gente quer administrar a rede. Tá? Então aqui eu vou deixar como está, não tenho computador para colocar. Eu tenho as opções aqui de usuário não poder alterar a senha dele nunca expirar, porque tem regra para expirar. Forma de armazenamento, eu posso desabilitar a conta. Uma outra questão que é interessante de segurança. Felizmente, a gente sabe que nas empresas existe muito empréstimo de usuário não autorizado.
Não existe empréstimo de usuário autorizado. Cria-se usuário. Algumas realidades, infelizmente, a gente sabe, né? Depende aí também dos gestores e todo mundo envolvido. Às vezes você é obrigado a fazer esse empréstimo. Porém, o correto, normativamente, é não haver isso. Todo mundo tem que ter seu próprio usuário. Mesmo que o usuário do cara seja temporário. O cara é um colaborador temporário, ele não vai ficar na empresa mais do que um mês. Não tem problema, para isso que eu tenho aqui o vencimento de conta aqui embaixo. Esse vencimento de conta é exatamente para, ao final do dia específico que é a saída dessa pessoa, essa conta é bloqueada. Automaticamente, sem eu precisar mexer. O caso da conta desabilitada aqui entra, por exemplo, numa questão de o funcionário entrar em férias. Então o funcionário saiu aí por 30 dias de férias. Eu posso desabilitar a conta dele. A conta não desaparece, as informações continuam todas lá, nada é perdido. Porém, se o cara emprestou a senha para alguém e essa pessoa tentar fazer login nesse período, esse login será negado, né, garantindo que ninguém acesse a conta dessa pessoa fora na ausência dela. Tá? E quando o cara voltar? Quando ele voltar, e aí uma necessidade também de uma conversa da TI com o RH, porque o RH tem que mandar a lista dos funcionários que vão entrar em férias e a data de retorno de cada um deles para que eu selecione essa opção, desbloquear conta e dê um ok. E aí quando essa pessoa chegar para trabalhar, na volta das férias dela, automaticamente esse cara vai estar em login dele normalizado. Tá? Isso é uma coisa interessante para se pensar. São coisas que nós, administradores das redes, precisamos avaliar aí se vale a pena ou não dentro do nosso contexto. Nem sempre você é um administrador de rede em tempo integral na empresa. Às vezes você é um prestador de serviços terceirizado e você nem sempre está disponível 100% para fazer essas alterações. E às vezes essas alterações precisam ser imediatas. Então aí você tem que avaliar. Se você faz parte de uma equipe de TI local, você atende aquele lugar e é 100% dele, vale a pena você fazer essas configurações. Se você é terceirizado, você administra vários domínios em vários lugares, você tem que repensar, porque a hora que você precisar mexer, se você não for organizado o suficiente para antecipar as coisas, você pode ter problemas que as pessoas vão reclamar, vão falar, pô, você fez isso, travou, o cara não conseguiu trabalhar, perdeu 40 minutos, perdeu 2 horas, que vai depender do tempo que você consegue acessar. Se você consegue acessar remotamente por uma VPN ou não, né? Se você vai ter que ir correndo até a empresa para resolver esse problema. Então, são coisas importantes para se pensar, mas é legal você colocar isso no seu planejamento. Depois nós temos o perfil. Aqui é o caminho do perfil do usuário, que a gente vai manter como padrão. O script de logon, que a gente vai também aprender a fazer. O caminho local da pasta base ou a conexão via rede. No nosso caso, a gente vai fazer, quando a gente fizer o file server, deixar ele funcionando, a gente vai adicionar aqui aquela pasta base, que é a pasta pessoal do usuário. É sempre recomendado que o usuário ele guarde tudo na rede. Não fique salvando as coisas em pastas locais na máquina dele, a não ser que seja temporariamente. Tá? Estações de trabalho, inclusive, eu sou a favor que tenha um HD pequeno. Nada maior do que o suficiente para instalar as aplicações que o cara precisa, porém ele vai armazenar tudo o que ele precisa dentro da rede. Porque assim você já vai ter o backup do servidor sendo feito, o backup desses arquivos todos sendo feito, a máquina do cara. Se acontecer qualquer problema, eu preciso ir voltar a imagem dela para a original, formatar, qualquer coisa, eu não preciso me preocupar. O usuário fez backup? Não, não fez. Aí tem que fazer o backup de tudo. Então é sempre interessante a gente manter as coisas centralizadas. Para isso que a gente sobe um domínio, para isso que a gente sobe toda uma configuração aqui, né, de um domínio completo, para você centralizar a administração de tudo, inclusive dos hosts. Aí você tem informações de telefones, organização que ele pertence, quadro, se ele é membro de algum grupo, né? Nesse caso, ele é membro do grupo de usuários. E agora, o que eu vou fazer? Vou adicionar o grupo, é o grupo TI. Olha lá. Pronto. Agora ele faz parte dos usuários de domínio, que é um padrão, e do grupo TI. Então ele vai receber permissões baseadas nos 2 grupos. Pois eu tenho
Perfil de serviço de área de trabalho remota, se esse cara usa a área de trabalho remota. Nesse caso, isso é se esse cara loga direto no servidor através, né, do console de área de trabalho remota. Isso você precisa ter licenciamento. O Windows Server, por padrão, permite apenas 2 usuários simultâneos nele. E aí você tem pasta base, né, para que ele possa também carregar a pasta dele. Eu tenho os conjuntos de partições, não temos nenhuma criada para os usuários. E aí eu tenho perfil de discagem, para uso nesse caso, de conexões de acesso à rede, né? Através, por exemplo, de uma VPN, se você está usando o Windows Server como servidor de VPN também, é legal, então você precisa permitir o acesso. O ambiente é variável de ambiente. Eu posso mandar um programa iniciar automaticamente. Então ele faz login na máquina, o programa já abre junto, né? E iniciar de que forma? E se ele conecta as unidades impressoras automaticamente também. Tá? Depois as sessões, como ele controla. Então, por exemplo, uma sessão desconectada, né? Ele nunca encerra uma sessão desconectada, isso é tudo padrão do Windows. Uma sessão ativa, o tempo de duração da sessão, e uma sessão ociosa. Se você tem pessoas que acessam esse servidor por algum motivo, né? E elas estão, por exemplo, elas largam a sessão lá. Tem gente que, infelizmente, larga, sai, vai fazer outras coisas e deixa lá o computador logado. Você pode colocar aqui para que ele desconecte-se, né? Então ele, dentro de um certo tempo aqui, se ele ficar com a sessão ociosa, ele automaticamente se desconecta dela. E aí eu tenho a opção aqui, ó, quando o limite é atingido, o que acontece? Ele se desconecta ou ele encerra a sessão, né? Eu acho importante encerrar, porque se o cara tiver com alguma aplicação, alguma coisa funcionando, não trava a aplicação, tá? E a reconexão pode ser feita de qualquer lugar ou apenas da onde originou ela. Uma reconexão, uma nova conexão pode ser feita a partir de qualquer lugar. E o controle remoto que está habilitado, a gente consegue então ter o controle remoto, né, nos serviços de área de trabalho remota, para mexer na máquina numa interação com a sessão do cara, ao invés de exigir que uma sessão nova do usuário. Ok, temos aí todas essas coisas possíveis de configurar um usuário. Olha que interessante. Falta adicionar o produção ao grupo. Vou botar só os 2 primeiros nomes, já me completa. E ok. Muito bem, temos aí um gerenciamento, temos um layout aqui, né, de usuários e grupos já definidos. Quando nós formos para a parte de file server, a gente vai poder adicionar a pasta base desse cara e também vamos criar aí sim o script logon para ele, porque eu preciso que os compartilhamentos estejam todos funcionando para que isso esteja habilitado. Muito bem. Aí o processo, gente, ele pode ser repetido. Todos os departamentos, usuários, você vai criando eles, vai deixando todos eles configurados. E o nosso domínio está começando a ganhar uma carinha, né? Muito bem, gente. Finalizamos mais uma aula. Na próxima aula a gente já vai falar de servidor de arquivos e falta GPO. Nos encontramos na próxima.